Olha, com o ano se aproximando do fim, a palavra de ordem nas empresas é planejamento. Afinal, quem não planeja não avança, não é? Para nos ajudar a entender melhor como as empresas podem traçar metas eficazes para 2025, vamos conversar por videochamada e ao vivo com o mentor de empresários André Minuti. André, obrigado por estar conosco, viu? Muito bom dia, Barazal. Uma honra estar aqui junto com você e com essa super audiência aí. Legal, legal. André, a definição de metas para o próximo ano é um momento crucial para as empresas, não é? O que é que você diria sobre a real importância desse planejamento? Ele é fundamental para o sucesso da empresa no próximo ano. Então, dezembro, eu costumo dizer que é o limite quando a empresa tem que colocar todas as metas, os objetivos para o ano seguinte, seja de faturamento, de lucratividade, de crescimento, de aumento de empresa, né, de número de colaboradores. Então, é o momento de colocar de forma muito clara e específica quais são os objetivos, as metas para o ano seguinte. E como as empresas podem garantir que esse planejamento seja eficaz? Por exemplo, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao definir essas metas para o próximo ano? Primeiro, identificar qual é o estado atual. Então, é o momento de fechamento do ano. Como foi o ano de 2024? Então, quais metas foram atingidas e quais não foram? Daí, ela traça, desse estado atual, ela traça os objetivos para o ano seguinte e aí ela vai colocar um prazo aí de um mês. É interessante colocar as ações que vão ser realizadas pelos donos do negócio, pelos gerentes, diretores e colaboradores para que ela saia desse estado atual e chegue nesse desejado ao longo de 2025. Você diria que é importante também traçar um perfil financeiro? Por exemplo, até metade do ano eu vou gastar tanto, com propaganda eu vou gastar isso, com fornecedor eu vou gastar aquilo, com pessoal eu vou gastar tantos por cento do faturamento. Sim. É importante o financeiro também, né? Fundamental, Barazal. O que tem quebrado a maior parte das empresas é a má gestão financeira. Então, essa gestão financeira, ela tem que ser colocada mensal. Então, assim, a empresa tem que colocar um planejamento já agora para 2025, de janeiro a dezembro. Quais são as previsões de entradas que implicam nas vendas da empresa? E 2, qual é a previsão de despesas? Depois que ela faz isso, ela só vai ter o trabalho de, no mês a mês, conferir se o que ela projetou está sendo realizado e fazer os ajustes. Mas sem planejamento financeiro, não existe empresa profissional. No caso de vendas, uma loja, por exemplo, um comércio, é importante, eu quero vender, de entrada eu quero vender, 100 mil reais. Se entrar 90 mil, você já sabe que no mês que vem você tem que cobrir isso aí, não é? Tem que correr para poder recuperar, né? Exato, exatamente. E aí entram ações que são importantes para conseguir atingir aquele objetivo. Eu tinha 100 mil, eu atingi 90, eu vou jogar 10 mil para o mês seguinte. Só que aí eu preciso colocar novas ações de marketing, de campanha, para quê? Para que novos clientes venham e eu consiga suprir essas metas. Então, quando nós falamos de planejamento para o ano seguinte, nós temos que colocar o planejamento por áreas, para que cada gestor, cada responsável saiba quais são as ações que ele vai ter que colocar em prática para garantir o objetivo final da empresa ao longo do ano. Quer dizer, é importante a comunicação, não é? A comunicação com todo o time, não é? É muito importante. Exato, é um momento de fazer um fechamento. Então, o dono ou sócios do negócio sentar com os líderes e mostrar como foi o ano. Né? Comunicar quais resultados foram atingidos, quais não foram e montar junto com eles o planejamento do ano seguinte e comunicar no mês a mês. Então, boa parte das empresas deixa para conferir o planejamento, os resultados, no final do ano apenas ou depois de 6 meses. Empresa profissional faz isso todos os meses numa reunião que nós chamamos de apresentação de resultados mensais. Perfeito. André, qual seria a principal dica para as empresas que estão iniciando esse planejamento, esse processo? Por exemplo, a empresa nunca fez, ela quer começar a fazer. Por onde começar?
Ótima pergunta. Sentar e colocar primeiro quais são os objetivos que eu quero atingir no ano seguinte, de forma muito clara. Então quanto eu quero de venda? Eu quero 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Então colocar isso no papel escrito, não pode ficar só na mente do empreendedor e do empresário. E depois ir colocando as ações realmente mês a mês que devem ser executadas para garantir o atingimento dessas metas e desses objetivos. Isso é fundamental para o sucesso do negócio. Tá, muito bem. Você fez o planejamento, está tudo certinho ali, está tabulado, etc. e tal, tem tabela, e aí começou o ano. Qual é o primeiro passo para começar a cumprir uma meta que está estabelecida no começo do ano? Colocar aquela ação de janeiro. Então, em janeiro, nós vamos ter algumas ações, por exemplo, uma meta de abril. Então, em janeiro, checar com o responsável, com os responsáveis, aquelas ações e acompanhar no dia a dia, semana a semana, a execução. E não abrir mão do resultado, da execução. Conforme o ano começa, vai surgindo o trabalho e as pessoas deixam de executar as atividades que são mais importantes. O empreendedor, o empresário, o líder, ele não pode abrir mão disso. Então, numa reunião que deve ser semanal ou quinzenal, acompanhar se a ação efetiva, ou seja, o que ele colocou no papel que deveria acontecer, está acontecendo, e se não aconteceu, qual o motivo, e já tomar uma decisão para que ela seja colocada em prática. Não deixar passar aí 1, 2 meses para checar as atividades, as ações pertinentes naquele período. Interessante, porque você tem o controle, não é? Do processo todo, e aí você consegue enxergar objetivos com uma visão a longo prazo. Exato, Barazal. Esse é o meu sonho, né? Trabalhando com as empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, é que o empresário tenha a sensação da importância disso, o quanto isso é fundamental. Acompanhar, gestor tem que acompanhar o negócio, a empresa no dia a dia, não ficar na operação, mas cuidar do tático e do estratégico. O que você falou agora é o sonho que eu tenho realmente para todas as empresas. Isso aí. Bom, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao estabelecer as metas de ano novo? Não ser específica, né? Então, não colocar o que eu quero de fato. As pessoas colocam, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero mudar de emprego, eu quero abrir uma empresa, mas ela não coloca de fato o que ela quer. Então, se eu quero mudar de emprego, tem que ser específico. Qual o emprego que eu quero, quanto eu quero ganhar, se é uma empresa que eu vou abrir, de forma muito clara, qual é a empresa, qual o faturamento, o tamanho que eu quero para aquela empresa, se é o peso, quanto eu quero pesar, de forma muito clara, muito específica, não colocar emagrecer, porque emagrecer é chato. Qual é o objetivo que eu quero atingir? Ai, muito chato. É isso. Ô, André, que as pessoas têm que colocar. Vem cá, estabelecer uma meta que é impossível de alcançar também não pode, né? Porque aí vai ser difícil, né? Sim, não faz sentido, né? Não motiva. Então a meta, ela não pode ser fácil, mas ela também não pode ser impossível. Ela tem que ser possível e desafiadora. É o que eu costumo falar, tem que envolver lágrima, suor e às vezes até sangue, mas não pode exigir a vida toda da pessoa. Mas é importante conversar com os gestores e com os funcionários, colaboradores, porque veja, eu vou falar um negócio aqui que é comum, mas enfim, é o sistema, paciência. Mas uma agência bancária, um sistema financeiro, o banco fala assim, você tem 200 mil reais de qualquer coisa de meta nesse mês. Aí o funcionário vai lá e bate a meta. Aí no próximo mês agora você tem 300. O funcionário fica assim, pelo amor de Deus, pô, não dá. É melhor não bater a meta, porque é cada vez mais difícil. Então assim, você precisa conversar com as pessoas para estabelecer metas que sejam alcançáveis também, né? Sim, por isso que o gestor e as pessoas, elas participam da construção das metas. E tem que ser, a meta, ela tem que ser colocada para o ano, ou pelo menos para 6 meses, para não acontecer isso que você falou, todo mês eu vou mudando. Então o colaborador, ele já tem que começar o ano sabendo, olha, nos primeiros 6 meses eu tenho aqui 200 mil por mês para atingir de meta. Talvez no segundo semestre mude, mas ele tem que ter uma noção de
tempo para que aquilo aconteça e não vire a todo mês eu mudo porque eu quero mais. Isso não funciona. Tá bom. Muito obrigado, André, pelas suas informações. Grande abraço.